Bom dia, galera! Vamos começar mais uma live aqui na Mulher Árvore e hoje a gente vai conversar sobre as Yoni Eggs e responder todas as dúvidas de vocês. Por isso, quem estiver chegando, seja mais do que bem-vinda aqui. Deixa eu só colocar aqui, arrumar os detalhezinhos. E aí, galera, bom dia! Para quem estiver assistindo a gravação, dá uns pulinhos pra frente, porque a gente vai primeiro dar as boas-vindas pra geral, explicar o que está acontecendo, o que a gente está fazendo aqui. E hoje a gente vai conversar sobre as Yoni Eggs. A gente vai falar sobre os tipos e a gente também vai responder algumas dúvidas que eu sempre recebo aqui na Mulher Árvore sobre os cristais. Para quem não sabe, a gente está chegando hoje no nosso último dia do curso online gratuito Libido Cíclica, onde durante 7 dias eu ensinei diferentes técnicas para desbloquear a libido e aumentar o prazer. E essa semana faz parte, né, da primeira semana do programa online Religare, Reconexão ao Prazer, um programa que é totalmente voltado para desbloquear e desenvolver a capacidade multiorgástica das deusas, de nós mulheres. E uma das principais ferramentas que eu falei, tanto no curso online gratuito quanto também no programa, são as lindezas, que são as Yoni Eggs. E, pra mim, as Yoni Eggs são incríveis. Eu faço uso já faz mais de 8 anos, né, desde que eu conheci essa medicina cristalina, né? Foi também um dos primeiros contatos que eu tive com os estudos da sexualidade consciente e sagrada. Então eu gosto muito de conversar sobre o tema a partir da minha visão, dos meus estudos que vão bem além apenas das propriedades mínimas dos cristais. Tem um estudo com psicologia, terapia, alquimia sexual que eu gostaria de apresentar hoje para vocês, para a gente entender um pouquinho mais profundamente os tipos de cristais, o que eles trabalham nessa visão. Principalmente quando a gente começa a desbloquear essa consciência, né? Sexo, amor e consciência, que é a nossa energia sexual, o nosso emocional, a nossa consciência, os nossos sistemas de crenças e como o cristal aliado a isso realmente pode ser um salto quântico no desenvolvimento e na potencialização da nossa sexualidade e do prazer. Então, sejam mais do que bem-vindas, gente. Vocês podem me avisar como que tá o som, como é que tá a imagem, para eu poder, né, continuar. Tô sem o foninho de ouvido, mas se precisar também a gente coloca. Então sejam mais que bem-vindos. Me falam também quais são as dúvidas de vocês com relação às Yoni Eggs, o que vocês gostariam de saber mais. E eu já deixo aqui também registrado o convite para vocês para participarem da live de hoje à noite, que é a última aula da Libido Cíclica, onde a gente vai falar sobre relacionamentos e desejo, né? Ativar essa libido. Então, é a última aula do nosso encontro e vai ser uma aula muito especial, porque também a gente vai abrir as turmas do programa online Religare, tá bom? A Cris tá falando, tudo ótimo, a Janei maravilhosa, tá falando está ok, então perfeito. É porque eu tô com um ventilador bem aqui do meu lado, porque, gente, pensa no ser humano que tá passando calor essa semana. E também me conta, quem é que tá participando aqui da Libido Cíclica, quem que assistiu às aulas e... vamos conversando. Se vocês gostarem de alguma coisa, clica aí nos coraçãozinho. Tem dúvida? Escreve aqui nos comentários, porque daí fica uma troca muito mais gostosa e fluida, onde a gente vai conversando, tá bom? Não só a Elisa pirando cabeção aqui sozinha, mas que a gente possa ter uma troca bem gostosa. E também deixo o convite, caso você sinta que tem alguma amiga, irmã, mãe, que tá precisando também desse conteúdo, compartilha com ela, manda o link. Tá bom? Fica aí o convite. Então, vamos lá! Eu tô participando, suas maravilhosas! Como escolher o cristal correto? Essa é uma pergunta boa, a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos primeiro começar com o básico, né? Antes de eu falar a minha visão sobre os cristais, os tipos, eu acho que é importante falar, para quem ainda não conhece, né? Os cristais Yoni Eggs são cristais. Essa aqui é uma cornalina linda que eu amo de paixão. São cristais em que a gente introduz dentro do canal vaginal. Esse daqui são todos os cristais, né, então, que a gente introduz, ele tem o potencial não só de trabalhar no físico, mas no emocional e no campo energético. E esses cristais aqui, eles são muito utilizados hoje em dia como para técnicas de pompoar. E eu já também vou falar a minha visão sobre o pomparismo com o uso dos cristais, e por que a gente precisa ter consciência. Mas
Eu vejo que hoje em dia muitas mulheres têm buscado os cristais como uma forma de fortalecer o assoalho pélvico, para aumentar a sensibilidade, aumentar a libido. Mas também todos esses cristais, eles têm potenciais, né? Eles, além de armazenar muita informação, eles têm uma alta frequência energética que ajuda a gente a liberar, expandir muitas memórias no nível celular do corpo, especialmente sexual. Porque, querendo ou não, o canal vaginal contém muita memória e emoção. A vulva, o colo, o útero e os ovários. Por isso que se chama Yoni Eggs. Yoni, em sânscrito, significa os nossos órgãos reprodutores e sexuais de uma forma mais bela, que significa, né, mais bela e sagrada, né, que significa portal de vida e morte, portal da vida, né, em que fazem muito essa referência não só do poder do prazer, mas também do poder do parto e da manifestação de Shakti, né, e é muito bonito, que é as divindades femininas. Então, quando a gente vem falando do cristal, eu venho trazendo aqui essa consciência de que ele trabalha em diferentes níveis, mas principalmente o físico, que sim, ele vai ajudar a fortalecer o assoalho pélvico, vai ajudar a prevenir uma série de patologias que a gente pode desenvolver ao longo dos anos, e dependendo também do nosso estilo de vida, no qual enfraquece o assoalho pélvico, deixa ele mais flácido, no qual a gente pode chegar, dependendo em uma certa idade, a gente perde um pouquinho desse controle, né, do xixi, cocô, né, e também até mesmo de fortalecimento do períneo, porque a nossa base do corpo, o assoalho pélvico, gente, é o que dá base e sustentação para a parte superior do nosso corpo. Então, quando é importantíssimo a gente ter ele forte, fortalecido, tonificado. Só que o que eu percebo que hoje em dia, lembra que eu falei do pompoarismo? O pompoarismo é incrível. Tá bom? Eu gosto muito. Só que hoje em dia eu percebo que as pessoas não têm muita consciência quando usam. Eu vejo que as pessoas só querem ficar contraindo, porque acham que assim vão estar fortalecendo o assoalho pélvico. E não é verdade. O fortalecimento do assoalho pélvico, ele não está na polarização da flacidez ou do excesso de contração, da tensão muscular, no qual literalmente, à medida em que a gente só fica contraindo, tensionando, basicamente a gente pode até ter, em um certo ponto, forte, mas o excesso de contração leva a uma outra polaridade que basicamente não deixa nada entrar. Tem muitas pessoas que têm desenvolvido vaginismo ou então desenvolvido hipertrofia no nosso assoalho pélvico e do nosso canal por conta disso. Porque fortalecimento pélvico, gente, não é o excesso de contração, mas essa capacidade, a consciência corporal suficiente, tanto de contrair quanto de relaxar. Saber quando precisa contrair e relaxar. Porque é isso que a gente precisa restaurar, a consciência da nossa pelvis. E daí a gente acha que é só contrair, mas a gente esquece que precisa relaxar, que a gente precisa movimentar. E esses fatores, assim como vários outros, é o que vai facilitar, aumentar a libido, ter controle e consciência corporal, aumentar a nossa saúde e dar base de sustentação para sustentar esse corpo. Então a gente percebe que há muita distorção ainda, né? Então é por isso que eu acho que é super importante falar sobre isso. Não é uma... Eu não estou falando mal do pompoarismo, mas eu estou falando mal, sim, de quando a gente não tem consciência e a gente usa de qualquer forma. Porque a gente precisa aprender a ter consciência corporal. E isso que vai fazer toda a diferença, inclusive para aumentar o prazer, para sentir mais a sensibilidade do canal. Porque a gente só sente sensibilidade no canal quando a gente tem essa capacidade de tanto de contrair se desejar, mas principalmente de relaxar. Porque é quando a gente relaxa é que desce muito mais sangue para a nossa pelvis, ajuda a nossa vulva e o nosso canal vaginal a se excitar, então trazer mais sangue e ajudar na própria lubrificação, entrega e ativação até mesmo do próprio sistema nervoso, as ramificações nervosas. Faz sentido para vocês? Já cheguei, né, falando um monte. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente precisa integrar. A gente também sabe que a nossa sexualidade, por mais que a gente viva em pleno século XXI, onde... Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Escreve aqui pra mim, só pra eu
Não viaja tanto na maionese. A gente sabe que a gente está vivendo hoje num período de muita liberdade sexual. Mas até mesmo essa liberdade sexual é muito castradora, porque a gente continua reproduzindo dogmas patriarcais, tentando reproduzir uma sexualidade que é masculina. O tempo de resposta sexual, a forma como a gente se toca, ou então tentar ser algo que a gente não é. Os próprios estudos científicos, até uma década atrás, até 2 décadas atrás, sempre colocavam o estudo da anatomia orgástica feminina em comparação à masculina. Até hoje a gente percebe que até mesmo há uma maior visão em ser desejada do que necessariamente se desejar. A gente percebe que muitas mulheres ainda colocam a responsabilidade do nosso prazer na mão de outras pessoas, esperando que o mundo vai acontecer, mas a gente mesmo às vezes nem se conhece. A gente nem sabe o tempo e a resposta do nosso corpo. Então isso não é liberdade sexual, isso é uma fachada de liberdade que vai ajudar muito a mídia a vender um monte de produto pra gente conquistar essa sexualidade que é bem característica e estereotipada na mulher sexy sem ser vulgar, a femme fatale, mas então se você é diferente, então você não sente potência. Isso danifica a nossa autoestima, a nossa confiança, a segurança, e a gente começa a duvidar da capacidade, inclusive, do nosso corpo. E qual que é o maior mecanismo, então, que a gente faz? A gente precisa de N produtos para ser essa mulher, para a gente ser capaz sexualmente. E aqui o que eu venho trazendo é que mais importante do que a gente parecer ser sexual é a gente ser de fato. E para isso é necessário autoconhecimento, reconexão com o corpo, com as suas sensações, e as Yoni Eggs pode ser sim um caminho para isso. Vou ver aqui as perguntas que vocês estão mandando nas caixinhas, eu acho, né? Para eu poder responder aqui para vocês. Então, com qual eu... Tá, eu vou abrir aqui porque eu acho que assim funciona, né, gente? Pensa no ser humano que está aprendendo. Com qual Yoni Egg você começa? Olha, eu te diria, para princípio, se você está buscando começar o tratamento de Yoni Eggs agora, ao invés de fazer sozinha, procura alguém para te acompanhar, para te conduzir. Porque eu vou explicar para vocês, inclusive, isso. É muito desafiador, porque a gente, então, vê isso daqui quando se vende, vem tudo quanto é site, e a gente quer comprar e adquirir um. E é maravilhoso, pode comprar e adquirir um. Só que o problema é que, às vezes, a gente não tem muita consciência, a gente esquece que a gente acredita. Isso eu falei ontem na aula de ontem, no qual eu falei exatamente sobre os instrumentos de prazer e de poder, né, de cura pessoal, os prós e os contras. E nessa aula eu falei tanto sobre as Yoni Eggs, como também os falos e os vibradores, e eu trouxe esses dois paradigmas. Tanto as coisas boas, quanto também as coisas que a gente precisa ficar esperto. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque às vezes a gente cai nessa ideia de que é só colocar o cristal que tudo vai resolver na minha vida. E o cristal, ele vai ser sim um potencializador e um acelerador. Só que eu percebo que às vezes a gente fica muito na ingenuidade, achando que é só colocar o cristal e esperar a magia acontecer. E isso leva a gente muitas vezes a se frustrar. Porque vai ter um potencial. O cristal tem um poder vibracional muito alto, uma frequência alta que vai ajudar. Mas ela vai amplificar aquilo que já está contido dentro da gente. E daí, quando isso acontece, é muito importante a gente começar a entender e a se observar. Entender o nosso emocional, entender o nosso sistema de crenças, olhar para a nossa história e entender como isso estava tudo guardado dentro da gente. Senão a gente sempre vai começar a reproduzir falas como, por exemplo, ai, o cristal fez isso comigo. E não é verdade. O cristal só amplificou aquilo que já está guardado dentro da gente. Por exemplo, muitas pessoas falam que quando usam a obsidiana, sentem muita raiva, sentem não sei o quê. Mas não é o cristal que está fazendo você sentir isso. Ele só está amplificando algo que já está dentro de você, para você tomar consciência e começar, então, a observar a sua história, os padrões de comportamento que estão desencadeando isso de uma forma negativa. Porque senão não adianta nada só ficar passando raiva. Passar raiva a gente passa a todo momento. Mas por que eu estou sentindo essa raiva? O que eu estou necessitando? Será que eu estou admitindo que eu estou sentindo raiva? Em qual parte da minha vida eu reprimi isso dentro da gente? Porque, ó, se tem uma coisa que a gente nega até não poder mais, é admitir em voz alta que a gente tem raiva, que a gente tem medo, que a gente odeia, que a gente ressente. E se você quer saber qual foi o maior pulo do gato na minha sexualidade, no meu caminho, foi quando eu me permiti falar em voz alta que eu morria de medo de fazer determinadas coisas, inclusive para eu tomar consciência daquilo que era real e aquilo que não é.
né? Porque o medo é um mecanismo de sobrevivência para nos proteger. E às vezes a gente tem muito medo de se expor, de ser julgado. Mas a gente não percebe que isso pode ser um medo irreal, porque também conta muito da nossa história e dos nossos mecanismos internos de fazer algo novo. Tem outro sentimento que a gente às vezes nega até não poder mais, que é a raiva, porque todo mundo diz que a raiva é horrível. Realmente, né? Ninguém gosta de passar raiva, mas a gente sente, porque a gente é humano. E isso também pode ser uma força motriz, tanto para nos bloquear, quanto também de nos movimentar. O que a gente não precisa é ficar guardando, engolindo sapo, literalmente trancando a nossa mandíbula e a nossa pelvis para não demonstrar essa raiva. Daí a gente não sabe por que a gente somatiza tanta patologia, principalmente na vagina, na vulva. Inclusive, uma das somáticas da candidíase é a raiva. O vaginismo é o medo. Então a gente precisa começar a tomar consciência da nossa história. Enquanto a gente não passar por esse processo, inclusive de se empoderar de si, ser protagonista da nossa vida, inclusive para tomar consciência disso e promover um movimento de pouco a pouco, porque não existe isso, né, de mudei totalmente da água para o vinho de um dia para o outro. É processo. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa história, entender os nossos padrões, a gente começa a se dar, inclusive, as oportunidades de trazer na prática a mudança no comportamento que está fazendo a gente engolir tanto sapo, ficar tanto com o cu na mão, de não botar os limites necessários, de não admitir a nossa força e até mesmo expressar o prazer. Isso aqui eu só estou falando no nível sexual, mas a gente pode fazer isso em todas as áreas da nossa vida. E é por isso que eu vejo as Yoni Eggs como um movimento que vai complementar. Por isso que não é só introduzir e esperar que o mundo aconteça. Sim, ele vai ter um valor, vai ajudar a amplificar muita coisa, mas achar que só isso é o que vai trazer a gente para a mudança no comportamento e dar essa auto-permissão de viver novas esferas, gata, a gente precisa... Eu falo isso por mim, porque eu passei por isso, antes eu também achava, até eu entender que eu precisava me fazer as perguntas certas. E ó, vou dar um pulo do gato pra vocês. Tem uma live que eu dei e que só vai ficar disponível até sexta-feira, que é o que o meu passado conta sobre a minha vida sexual no presente. E nela você pode usar esse exercício, inclusive, para observar a sua história sexual, para programar e utilizar os cristais. Esse é o pulo do gato que pode te acelerar muito o seu processo, para amadurecer e se tornar a adulta da nossa sexualidade. Porque, querendo ou não, é que nem eu falei no começo, a gente ainda tem essa mentalidade de que o outro vai saber o que é melhor pra gente. A gente acredita que é mais importante ser desejada do que desejar. E não tem problema, é gostoso ser desejada sim. Mas quando a gente só acha que o poder tá sempre no outro e não na gente, a gente vai para um lugar muito da criança. E quando a gente fala da sexualidade, a gente vai muito para esse lugar da infantilidade. Então a gente precisa amadurecer e falar assim, eu sou a dona desse corpo, eu sou a dona das minhas escolhas, eu não sou obrigada a nada. Mesmo as situações em que a gente se vê obrigada a alguma coisa, a gente não é obrigado porque a gente tem um livre-arbítrio de escolher. E essas escolhas, todas elas vão ter prós e contras. Mas daí cabe a você, no seu nível de consciência, com aquilo que você acredita que é melhor para você, no seu sentir, escolher qual que é o melhor caminho. Porque é se manter na criança quando a gente acha só que o mundo está contra a gente. Sim, tem desigualdade, tem N questões, mas tem coisas que movimentam das nossas escolhas e do nosso livre-arbítrio. E quando a gente começa a assumir esse lugar do protagonismo, fica muito mais fácil se render ao prazer, vencer a nossa sexualidade. E eu percebo que os cristais trazem muito isso. Aqui é uma pergunta. Comprei um quartzo transparente. Gente, vocês podem ir falando aqui nos comentários que eu tô de olho em vocês, viu? Aonde está essa live? Tem que olhar no feed da Mulher Árvore. Mas está escrito, tem até um bannerzinho. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Comprei um quartzo transparente para um processo específico. Como continuo usando? Primeiro você precisa ver quem te ensinou a usar, se tinha algum método específico. Porque isso é legal, eu gosto muito de honrar os nossos mestres e entender que, às vezes, mesmo que eu não utilize uma abordagem de outras pessoas, tem pessoas que, por exemplo, usou uma vez o cristal, fez um tratamento de 21 dias, 3 meses, tem pessoas que recomendam estar despachando, enterrando, colocando no riacho, devolvendo à terra. E tem o porquê da linhagem que essa pessoa estuda. Eu já é diferente.
né? Eu continuo usando, eu permito que as minhas clientes, inclusive, continuem usando. E também tem um porquê. Então, primeiro a gente precisa honrar de onde que a gente bebeu dessa fonte, para a gente perceber qual tratamento a gente continua conduzindo. Mas daí, se você quer continuar utilizando, se não tem essa questão de mandar embora, o que eu falaria para você? Como eu continuo usando, você precisa fazer uma limpeza energética. Não, melhor, antes. Primeiro, você precisa desprogramar o cristal com a sua primeira intenção. Porque tudo aquilo que se abre precisa ser fechado para você conseguir realmente fazer um outro trabalho e, de fato, conseguir limpar por inteiro no campo vibracional do cristal, tá bom? E daí você vai limpar fisicamente muito bem, fazer a limpeza energética e reprogramar. Mas, não faz um uso de cristal, por exemplo, usei 3 meses e já quero continuar utilizando, nem dou uma pausa. Dê pausas pro corpo. Né? Se você passou 21 dias fazendo direto, introduzindo todas as noites, dá uma semana para o teu corpo respirar, para o teu assoalho pélvico relaxar. E daí eu te recomendaria, por exemplo, massagear o teu canal com falo, porque ele vai ajudar a relaxar a sua pelvis pelo pezinho que você carregou ao longo de um período, tá bom? Então essa é a minha dica para você. Desprograma a programação que você fez e faz todo o protocolo de limpeza física e energética, para programar novamente a sua intenção, a quantidade de tempo e o seu comprometimento consigo mesma. Porque é importante, né? O que a gente se predispõe a fazer. E daí, essa já é uma deixa para eu falar um pouquinho sobre a minha visão sobre o quartzo transparente. Deixa eu procurar aqui. Gente, eu tenho um saquinho aqui com tudo quanto é cristal, olha isso. Hoje eu só vou falar de 6 bem básico e rapidinho, que é a forma que eu vejo. Olha esse que lindo. Ele é quase todo transparente, só tem uma ou outra coisinha dentro. Não sei se vocês conseguem ver, tá bom? Minhas unhas estão tudo precisam ser feitas, inclusive. O quartzo transparente, na minha visão da sexualidade consciente e sagrada, que vem integrando então sexo, coração e consciência, a gente percebe que a gente compreende o quartzo transparente, que tem todas as suas propriedades do mundo dos cristais que todo mundo fala, mas eu gosto, se é pra falar o mesmo que todo mundo faz, eu acho que eu não faria uma live para isso. Então eu quero trazer a minha abordagem, tá? A abordagem dos meus estudos que eu fiz, internacionais e nacionais, aqui para vocês. Então, na minha abordagem, o quartzo transparente é um quartzo que vem trabalhando muito essa consciência da energia sexual enquanto a nossa concepção. Então, porque a gente veio do sexo, gente, não tem nem como negar isso. Papai e mamãe transaram pra gente encarnar. Então a gente é fruto do sexo, a gente é fruto da energia sexual e a gente não só herda, né, as nossas características físicas, a cor dos nossos olhos, pele, cabelo, tamanho, estrutura. A gente herda muitas memórias transgeracionais, inclusive na nossa energia sexual. É por isso que eu digo, muitas vezes esse pulsar de liberdade nosso, da sexualidade, é também uma cura transgeracional de todas essas mulheres que a gente carrega dentro do nosso corpo, as suas memórias, as suas emoções e até mesmo as suas crenças, que são perpetuadas, né, desde a nossa infância e até o dia de hoje, a gente carrega aqui dentro. Então, muitos dos bloqueios dessas mulheres, mesmo que a gente não acredite racionalmente nessas crenças, a gente carrega em algum nível. Então, quando a gente trabalha com quartzo transparente, nessa minha visão, ele vem trabalhando essa cura transgeracional, mas principalmente a nossa origem. Porque é aí que reside a nossa maior dor do desmerecimento. Porque a grande maioria de nós, mesmo sendo frutos de uma concepção planejada, muitas vezes os nossos pais, no momento de vida em que fizeram, a gente ou é um ups, nossa senhora, engravidei. O que a gente faz agora? E esse segundo, esse susto e esse medo já traz uma informação. E isso, gente, é bioenergética, é neurociência, tem estudos científicos sobre, tá bom? Não é viagem da Elisa. Mas tem estudos que falam que essa informação, tudo aquilo que a nossa mãe pensou, sentiu, ouviu durante a sua gestação, a concepção, a gestação e o parto, estão refletindo até hoje na nossa vida sexual, inclusive. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que esse primeiro pulsar da nossa existência tem uma negação, mesmo que depois isso logo tenha se transformado numa felicidade, esse medo, essa informação do medo está instaurado em algum nível nas nossas células. E olha só que doideira.
A gente quando começa então a fazer esse trabalho, a gente começa a perceber muitas questões de desmerecimento e quanto que isso guia a nossa sexualidade atual, seja na nossa relação de trabalho, seja em tudo na nossa vida. Então, esse é um cristal que sim, ele tem esse poder amplificador, tem esse poder espiritual maravilhoso, mas eu gosto de trabalhar ele para entender as feridas, principalmente nesse período da gestação, da concepção, gestação e parto. E entender principalmente aquilo que a gente herdou de papai e mamãe, mesmo que no nível sutil e inconsciente. Especialmente aquilo que a gente mais nega neles. Então é forte isso, né? A Carol tá falando o seguinte: Mana, eu já usei Yoni Egg uns 2 anos atrás, mas hoje sou gestante, posso usar? Se não tiver acompanhante, não usa não. Porque, gente, as Yoni Eggs, dependendo de como você utiliza, você pode fazer movimentos no qual você vai liberar a ocitocina, uma série de hormônios, e a ocitocina é maravilhosa, num nível sutil, não vai fazer nenhum mal para você, mas a ocitocina é o que vai ajudar, inclusive, o nosso útero a bombear e a pulsar, e a se contrair. Então, isso é muito raro acontecer? É, mas eu não correria esse risco, tá bom? Porque faz muito tempo e você por si só já está passando por um super processo emocional de morte e renascimento, porque não tem como ser a mesma mulher que você era antes. Você vai se transformar numa nova, que também é mãe. Mas por aí você já está passando o processo pra caramba, não tem necessidade de amplificar utilizando uma Yoni Egg, tá bom? Daí você pode falar, ah, mas eu quero trabalhar no assoalho pélvico. Usa depois do puerpério, tá bom? Antes, o que era para ser trabalhado o assoalho pélvico, né? Se você não tiver uma fisioterapeuta pélvica nesse momento te conduzindo e que é especialista em processo de gestação, eu não te aconselho a usar. A não ser que seja uma especialista nisso, sim. Porque é um risco desnecessário. Porque a gente nunca sabe se pode despertar algo emocional, porque por si só você já deve estar mais sensível por conta da liberação hormonal e das mudanças do seu corpo vem passando, e querendo ou não, tudo isso que vem despertando, né, nesse processo de morte e renascimento que é se tornar mãe. A gestação é um processo bem longo de regeneração, sim, de criação, mas acima de tudo, esse processo de transformação, tá bom? Eu usaria, se eu fosse você, já que tem já o cristal, eu colocaria em cima do meu ventre. O cristal não é só para enfiar na vagina, não, gente. Você pode usar em cima, pode programar ele para fazer um trabalho energético em cima do corpo. Mas não coloca dentro, não, tá bom? Então, vamos lá. Vou ver mais uma pergunta aqui e a gente vai passar para o próximo. Quanto tempo pode ficar com a egg dentro do útero? E essa pergunta aqui, eu não sei quem mandou, tá bom? Mas eu vou falar isso porque é importante a gente falar sobre a nossa anatomia. O cristal, ele não fica dentro do útero. A gente tem a vulva, que é a nossa genital externa, que você, se olhar para baixo, você vai ver que tem os seus lábios internos, externos, tem o clitóris. Daí vai ter o orifício vaginal. E no final do orifício vaginal vai ter o teu colo do útero. E esse colo do útero, ele, quando a gente libera hormônios de ocitocina, por exemplo, principalmente no período menstrual, ele vai se dilatar minimamente para sair o endométrio. E quando a gente está em trabalho de parto, a liberação é tão grande de ocitocina que o nosso útero vai ajudar na contração e o nosso colo do útero vai se expandir pra caramba para sair o bebê. É muito mais forte o processo do que isso. Só que então ele não fica dentro. Ele fica ali no canal, em contato normalmente com o seu colo. Tá bom? Então é importante falar isso porque às vezes, quando a gente não conhece a anatomia, isso desperta medo. Muitas mulheres, eu fico impressionada porque realmente a gente não é educado sexualmente para entender a nossa anatomia. E quando isso acontece, a gente daí fica com medo de perder o cristal dentro da gente. Eu até brinco com as meninas dos atendimentos, que eu falo assim, ó, fica tranquila que nenhum cristal vai fazer isso aqui. Um dia você vai dar uma gorfada e vai sair ele pela tua boca. Não acontece, não. É porque eu sou piadista, eu me acho a pessoa mais engraçada do mundo. Mas não sou, né, gente? Então, pode ficar tranquila, ele também não se perde dentro do nosso corpo. Às vezes ele pode ficar mais tempo ali no final do canal vaginal por conta, de certa forma, alguma tensão muscular. E isso pode ser vista de duas maneiras, né? Uma tensão muscular, né, em que o seu corpo tá com ele ali, e é por isso que daí eu sempre falo, depois do uso da Yoni Egg, massageie a região para ver como é que ela tá bom? Porque querendo ou não, a gente tá sustentando um pezinho ali dentro.
Mesmo que pequenininho, tem. Mesmo que a gente não sinta, tem. Daí, o quanto tempo que pode ficar dentro do nosso corpo? Depende da metodologia que você utilizar, né? Tem pessoas que falam para ficar direto, tem outras que vão falar para tirar. Eu recomendo para as meninas ficarem pelo menos 4 horas, ou então ficar à noite, quando vão dormir, uma Yoni Egg. Porque daí, principalmente as mulheres, né, e dependendo do que elas estão tratando, e se elas têm flacidez ou não, isso ajuda a permanecer o cristal mais dentro do corpo. Então ela pode ficar mais longos períodos dentro dele, ali fazendo alguns trabalhos, tá bom? Mas isso pode variar. O que eu recomendo é o seguinte: se você estiver sendo acompanhada, você ouve a pessoa. Quando eu acompanho diretamente as mulheres, né, como a gente vai fazer agora no Religar, em que a gente vai ter prática com as Yoni Eggs, o que eu falo para as meninas? Você tem 2 escolhas. Continuar o processo e entender o porquê que o teu assoalho pélvico está nesse movimento, mas que depois passar alguns dias e ele não sair, a gente faz o movimento de cócoras, faz o movimento de expulsão do cristal, ou então você fica 4 horas e retira. Mas depende, porque muitas vezes esse próprio fechamento, né, dessa musculatura pode também estar nos indicando um trabalho que precisa ser feito. Mas para isso, né, para você ficar mais tempo, eu recomendaria que faça com acompanhamento, especialmente se é a primeira vez, gente. Porque pode despertar processos emocionais. A gente acha que não, mas pode acontecer muita coisa, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o horário, né, pra eu não ficar tanto viajada aqui, porque eu queria falar um pouquinho dos outros cristais. E eu vou falar, então, mais de um cristal e daí eu respondo mais uma pergunta. Acho que é mais fácil, né? Então, eu vou falar agora sobre o quartzo rosa. O quartzo rosa é o que o pessoal mais fala que é lindinho, que é fofinho, que é maravilhoso, e é. Mas eu confesso que na minha experiência pessoal, pra mim é muito mais fácil usar uma obsidiana, mas por conta da Elisa e a forma como eu lido comigo, do que necessariamente um quartzo rosa. E não é que o quartzo rosa seja mau e que a obsidiana seja boa, ou que a obsidiana é má e o quartzo rosa é ruim. Não tem nada disso, gente. Tire esses estereótipos, esses estigmas sobre os cristais. Eles vão trabalhar aquilo que vocês precisam trabalhar. Mas o quartzo rosa, pra mim, é mais desafiador porque eu preciso lidar com uma parte minha que ainda tem muita dor. Assim como qualquer ser humano autoconsciente tem, que é as feridas da nossa infância. E é muito forte isso, porque se você não lembra racionalmente, em detalhes, a sua infância de fato, provavelmente tem bastante coisa ali para ser observada, principalmente com relação a pai e mãe. O quartzo rosa, ele lida muito com as feridas emocionais que guiam a nossa sexualidade. Então, a gente pode não perceber, mas a forma como a gente vive a nossa sexualidade pode ser sim produto das nossas experiências sexuais, dos nossos relacionamentos, mas o principal relacionamento que guia a nossa sexualidade é com pai e mãe, e a forma como a gente processou as situações que a gente viveu com eles. Porque às vezes nem sempre é a realidade tal como ela é a forma como o nosso corpo e a nossa mente interpretou o movimento deles. Que nem eu falei do desmerecimento do quartzo transparente, o quartzo rosa vem falando muito sobre essa ferida, às vezes, de não se sentir vista, de não se sentir amada. E como que isso hoje reflete na nossa sexualidade. Qual o movimento que a gente faz quando a gente quer se sentir vista? Isso daí é cultural e transgeracional e é reafirmado muitas vezes como esse movimento até mesmo, né? Tipo, fazer amor sem ter vontade, porque a gente quer se sentir vista e conectada com o outro. Mas para isso, muitas vezes a gente abre mão desse lugar do que eu tô sentindo, se eu realmente desejo ou não, para se sentir minimamente conectada a outra pessoa. Mas nosso corpo, apesar desse movimento racional, o nosso corpo não interpreta da mesma maneira. A nossa mente, mas o nosso corpo não. Então, olha só, isso é só o raso. Tem muito mais questões do que essa. Mas o quartzo rosa, então, ele vem falando até mesmo sobre esse movimento de se fechar totalmente para sua sexualidade, que não significa que você precisa, né, ser celibatária ou ser poligâmica ou ter N parceiros e vivenciar para isso. Não existe certo e errado. Mas aqui ele vem falando, faça o que faça, mas faça com presença e consciente no seu sentir. Então, muitas vezes a gente quer usar o quartzo rosa para despertar o amor. Mas antes, eu percebo que vai trabalhar tudo aquilo que não é amor e que a gente anda reproduzindo. Pra mim, Elisa, sempre que eu uso o quartzo rosa,
é um dos cristais mais fortes, porque mexe em várias estruturas minhas que falam muito sobre a infância, sobre principalmente esse período dos 0 aos 7 anos, no qual a gente, tudo aquilo que chega até nós, seja, por exemplo, uma repressão, independente do nível, sobre o nosso comportamento, esse período, nosso sistema cognitivo, a gente não consegue separar aquilo que a gente faz daquilo de quem a gente é. Então, por exemplo, se você ouviu, é um exemplo, e não precisa ser necessariamente o seu caso, tá bom, gente? Mas, por exemplo, se você ouviu, menina, tira a mão daí, esse negócio é sujo. A gente não vai entender que a nossa ação é suja. A gente vai entender que a gente, desde o nosso ser, a gente é. Porque a gente busca, mesmo que inconscientemente, amar e ser vista pelos nossos pais. E tudo aquilo que eles nos falam tem impacto direto no nosso inconsciente, na forma como a gente se enxerga, se percebe e se sente. Forte, né? Então, gente, é maravilhoso. Mas se você começar a fazer as perguntas certas sobre o quartzo rosa, você pode fazer uma cura realmente profunda, saindo da superfície e dar um salto quântico na sua sexualidade, na sua permissão, despertando essa consciência que quem guia a tua sexualidade é o estado do seu emocional. E por mais que as pessoas falam, nossa, mas eu tenho um coração quentinho, na verdade todo mundo tem ferida emocional. E quanto mais você é capaz de admitir em voz alta, inclusive aquilo que você está sentindo, aquilo que você necessita, e fazer os movimentos necessários para se priorizar na sua vida, que isso não é egoísmo, mas é se colocar como prioridade e fazer movimentos mesmo que contradiga as pessoas, né, a sua família, seu parceiro, mas que você coloque a sua voz e se dê permissão para sentir e se mover a partir disso, é um ato de amor profundo por si. Porque às vezes a gente se acha na obrigação de pertencer a algo e continuar reproduzindo movimentos e ações nocivas pra gente. Por exemplo, quando a gente não consegue estabelecer limites, quando a gente faz tudo por todos e a gente não se sente vista. Mas quando a gente começa a trazer esse movimento de ser autoconsciente, se valorizar, se aceitar e se amar, a gente compreende que a gente não é obrigada a nada, mas sim que a gente faz escolhas e a gente sabe muito bem os prós e os contras, sem criar uma expectativa de que isso a pessoa magicamente vai saber como retribuir. Porque também é permanecer na criança. Adulto sabe que tem escolhas e tira um pouquinho essa responsabilidade de que o outro magicamente vai saber as coisas por nós. Então ele traz esse movimento, inclusive, de falar em voz alta o que a gente necessita. Faz sentido pra vocês? O buraco é mais embaixo, esse rolê que eu trabalho, né, gente? Mas é amorzinho. Quando a gente desbloqueia esses rolês, ele é amorzinho. Mas para você acessar isso, essa informação, você precisa começar a se fazer as perguntas certas. Você precisa começar a prestar atenção no seu emocional. E ontem, na live de ontem, dos instrumentos de prazer, os prós e os contras, eu abri várias chaves, né, para quem quer dar os primeiros passos. No Religar a gente acaba se aprofundando muito mais, mas aqui a gente já começa a ter os primeiros passos, né, de olhar a nossa história, de fazer algumas perguntas. Aquela aula que eu dei anteontem sobre trabalho de crença, liberação de bloqueio, cara, é muito bom para acompanhar junto com as Ionies. Deixa eu ver aqui, vou pegar mais uma. Aventurina. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Porque eu falo bastante, né? Conta aí pra mim. Assustei vocês, gente? Eu assusto às vezes as pessoas. Ninguém acredita que eu sou intensa, mas eu sou. E olha que nem escorpião eu tenho tanto no mapa, hein? Então vamos lá. Vocês estão vivos? Fala aí pra mim. Vamos começar então sobre a aventurina. A aventurina também pode ser o quartzo verde. E eu gosto muito do quartzo verde por N motivos. E eu também vejo que ele trabalha muito essa conexão, que nem o quartzo rosa, da conexão sexualidade-coração. E por quê? Ele faz um movimento que é bem interessante, que é meio que complementar ao quartzo rosa, mas eu percebo que não é um complementar que você precisa usar os dois, mas é um movimento também de amadurecimento da nossa sexualidade. Ele é muito bom, eu gosto de usar muito a aventurina e o quartzo rosa não, mas a aventurina e o quartzo verde para tratamento, né, de cisto nos ovários, mioma, para endometriose, né, como tratamento para as mulheres que têm candidíase recorrente, mas quando não está em crise.
Nos períodos fora de crise, quando não tiver na ardência, no corrimento, quando tiver no desconforto, mas nos períodos entre, para trabalhar as feridas emocionais que desencadeiam a candidíase. Lógico, porque só usar isso daqui e achar que vai resolver o mioma e todos os paranauês, eu acho que sim, vai ajudar, mas precisa mudar estilo de vida, precisa tomar consciência dos processos, precisa seguir um tratamento, tá bom? E tratamento não é o uso do anticoncepcional, porque anticoncepcional não trata nada. Anticoncepcional só anula a produção hormonal, tá bom? Então, assim, quando eu falo disso, eu tô falando isso nesse sentido. É essa escavação dos nossos ossos para entender a origem que está desencadeando a patologia. Então, ela é muito boa para isso, tá bom? E o quartzo verde, o que eu percebo? Eu percebo que ele faz um movimento muito interessante de amadurecimento da nossa sexualidade. Por quê? Porque eu percebo que a gente tá aqui, ó, 30, 40, 50, 60 anos querendo viver a sexualidade de uma menininha de 15. Só que ninguém lembra. Isso é muito produzido pela mídia, né, gente? Que a gente precisa ser jovem a vida inteira, que a nossa sexualidade precisa ser a serviço do outro, que a gente precisa ficar nesse lugar de dar o nosso poder para outra pessoa, pra gente se empoderar, que a outra pessoa vai saber magicamente aquilo que a gente necessita. E isso tem origem em ferida emocional. Então a gente percebe que a maior parte da sexualidade que a gente tem tá ou na infância ou na adolescência, que tá presa aí, porque a gente tem uma mídia, uma sociedade que infantiliza as mulheres, que tira esse poder da autonomia e tira toda a força da mulher que tá aí, ó, nos seus 50 ou 60 anos, porque essas mulheres, quando assumem seu poder, elas são perigosas, perigosamente maravilhosas, sim. Mas elas são perigosas porque elas não vão aceitar qualquer coisa, elas vão impor seus limites e tem uma força visceral por si só. Cara, imagina uma mulher que passou uma vida inteira, tem todas as experiências e se auto-fortalece em si mesma, que tá aqui com seu poder em mãos, em si, e não projetando no outro, é realmente revolucionário. Então, o que acontece? O que acontece é que a gente vive, então, uma sexualidade que não é nossa. A gente tenta viver e reproduzir uma sexualidade infantilizada. Lembrando, crianças não têm a genital ativa para o sexo, então ela tende, então, a polarizar para fechar totalmente a sua vida sexual, ou então ir para essa visão da adolescência, que está nesse despertar hormonal, essa primavera que é linda e maravilhosa, não é ruim não, mas a gente precisa atualizar o nosso sistema. Mas essas mulheres que estão ainda vivendo a sexualidade na adolescência, elas ainda não adquiriram a experiência e toda essa sabedoria de quem aprendeu, acertou e errou um monte. E por isso que foi discernindo qual que eram os melhores caminhos para ela. Pode ter muita energia sexual, mas está muito voltada para o outro, está muito voltada às vezes para satisfazer a vontade do outro por conta da necessidade de pertencer. É só olhar para nossa adolescência e se perguntar como a gente era. Gente, eu era muito louca. Vocês acham que eu sou doidinha agora? Era muito mais. Gente, era um furacão. E isso era uma das minhas maiores feridas. A necessidade de pertencer e abrir mão de si. E é por isso que eu falo isso para vocês. Eu não aponto nada, não trago à tona nenhum exemplo que a Elisa já não tenha passado. Tá bom? Então, o que isso aqui faz? Ela ajuda fazendo as perguntas certas, trabalhando aqui, ó, as crenças, o corpo, a ação, integrando, usando a quartzo verde, o aventurina como auxiliar para você atualizar a tua sexualidade, que às vezes pode estar infantilizada, para o momento que você está hoje. Porque há potência sim nos seus 20 anos, há potência sim nos seus 30, e há muita, mas muita potência nos 40, 50, 60 para mais. E a gente precisa soltar essa ideia de que a gente precisa viver e reviver a nossa mocinha interna. Ela é muito maravilhosa, ela merece muito amor. Mas, gata, poder mesmo é onde você está hoje. Porque nem nada paga o preço das experiências que a gente viveu, que transformam a gente em ser essa mulher que está buscando cada vez mais assim. É isso que eu digo pra vocês. Tô hoje com uns jargões muito bons. Faz sentido pra vocês? Vamos ver! Gratidão, somos deusas. E deixa eu ver aqui qual que é a pergunta. Posso usar uma Ione Egg enquanto estou fazendo reposição de progesterona e introduzindo no canal vaginal? Pode sim. No seu caso, como eu conheço, Ana,
se você estiver assistindo aqui, porque eu vi você no começo da live, eu recomendaria, sabe o quê? Você já usou o quartzo verde, né, nos nossos tratamentos. Eu recomendaria agora, para estar aumentando, usa a cornalina. Mas no seu caso é porque eu conheço, tá bom? E a gente sabe dos tratamentos que a gente tá fazendo. A gente conversa mais naquele atendimento que a gente combinou. Mas ajuda sim. E olha, gente, quando eu falo que ajuda na produção hormonal, é porque quando a gente entra em contato com o prazer, o nosso sistema libera uma série de hormônios. E isso vai ajudar a regular o nosso sistema endócrino, tá bom? Então, o cristal, ele vai ajudar nesse sentido. O contato também, ele vai aumentar o prazer porque a gente está em contato com o nosso corpo com muito mais frequência e trabalhando, estimulando, direta ou indiretamente, a musculatura, inclusive, do nosso útero, ovários, toda essa região do colo, do canal e da vulva. E tem também as questões vibracionais. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Tamanhos, tempo da alma. Qual tamanho utilizar? Vai depender. Vai depender muito de várias questões. Se você tem, por exemplo, alguma questão com flacidez, se você não se recuperou ainda, seu assoalho pélvico para sustentar, tá forte, tonificado, não tensionado. Gente, lembra isso. Flacidez e tensão, não. Você precisa ter forte, movimento, contração e relaxamento, né? Pra gente saber, inclusive para melhorar a nossa vida sexual, a nossa saúde íntima como um todo. Tamanhos. Se você tem, por exemplo, está sofrendo com flacidez, que está tendo dificuldade de segurar, por exemplo, o xixi, se você está sentindo que precisa fortalecer o assoalho pélvico e já recebeu indicação dessa flacidez, a minha recomendação para você é utilizar tamanhos maiores. Esse daqui é um dos maiores cristais que eu tenho. Esse daqui, deixa eu ver. É porque ele é mais gordinho e um pouquinho mais pesado do que o quartzo rosa. Eu recomendaria um tamanho G, que seria de mais de 4,5 centímetros, e daí você precisa sentir o pezinho, como é que é. Não vai colocar, é que eu não vou trazer aqui. Eu uma vez recebi uma encomenda de uma jade, gente, que parecia um ovo de avestruz. Nunca eu vou enfiar aquilo no meu corpo, não tem necessidade, porque até pesado demais também pode fazer mal. Mas normalmente 4,5 centímetros para mais, tá bom? Mas também não precisa ser um negócio gigante, não tem necessidade. Esse tamanho aqui tá legal. Se você tá sentindo um pouco mais tensão, se você é uma pessoa que trabalha já a musculatura da sua pelvis, por exemplo, normalmente muitas mulheres que fazem práticas de alquimia sexual há muito tempo, mulheres que fazem yoga, né, que tem essa consciência corporal forte, você já não precisa de um tamanho tão grande. Você pode utilizar cristais menorzinhos. É que esse daqui é muito pequenininho que eu tenho em mãos. Ah, aqui. Ah, essa ametista é maravilhosa, gente. Olha a cor disso. Maravilhosa. Então, eu já diria para usar com tamanhos menores de 3,5. Não precisa ser minúsculo, mas para ficar confortável, não tem necessidade de algo mais pesado no corpo, para ajudar essa musculatura e a tomar consciência, não só trabalhar a musculatura, mas também ativar o sistema nervoso, as ramificações. Daí, no outro caso, esse daqui, o maior. E o menorzinho, tá bom? Porque todos eles vão massagear o nosso canal vaginal, vai ativar toda a reflexologia sexual que está contida na nossa vulva, no nosso canal e no nosso colo. O que mais que a gente pode falar? Tô vendo aqui que o pessoal tá pedindo para falar sobre a obsidiana. Nossa, faz tempo que eu não uso minha obsidiana. Tá até um pouquinho... um pozinho aqui. A obsidiana é a mais temida, mas também a mais desejada dos cristais. Eu vou tentar correr aqui porque falta 10 minutos para acabar essa live, pra gente não ficar muito tempo, né? Porque hoje à noite ainda tem live, gente, lá no último dia da libido cíclica. E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos e desejo. E vai abrir também as inscrições para o programa online Religare, vai ser babado. Então vamos lá, vamos conversar sobre a obsidiana, porque eu tô recebendo aqui 1000 mensagens. Obsidiana, obsidiana, obsidiana. Então vamos lá. Muitas pessoas têm a obsidiana. Temem, ou então acham, e isso às vezes me incomoda um pouco, eu vou falar, mas não é nada contra a pessoa. Mas que eu vejo às vezes as pessoas me falando, eu acho que eu sinto necessidade de usar uma obsidiana, porque eu preciso trabalhar as minhas sombras. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, muito de coração pra coração. A sombra já tá aí a todo momento, regendo.
E não é só a obsidiana que vai despertar ela. É você ser capaz de enxergar. Porque até mesmo quando a gente tá falando, eu preciso trabalhar minhas sombras, então eu quero usar uma obsidiana, é uma sombra sua falando. Que às vezes precisa se provar algo, precisa vivenciar algo para ter um resultado. E a gente vai criar uma expectativa, vai se frustrar pra caramba, ou então a gente vai criar tanta ansiedade com relação a isso que o cristal vai amplificar. E daí a gente não vai dar conta também. Vocês percebem? A nossa mente, o nosso corpo, a nossa mente prega peças, né? E o cristal ele vai amplificar. A obsidiana é ruim? Não. Mas ela faz um trabalho e um mergulho muito bacana para observar as feridas profundas do nosso feminino. Sim, tem muitas sombras. Mas tem uma frase que uma das minhas irmãs fala, que é a Camila, é a segunda, eu sou a terceira de 4, gente. Todo mundo lá em casa usa os rolês de Yummy Eggs, enfim, né? E ela fala o seguinte, a melhor forma da gente olhar para nossa sombra é quando a gente tá no nosso meio-dia. Você já viu o sol quando tá no meio-dia? O sol, quando tá no meio-dia, ele tá exatamente bem no centro. Então, quando a gente olha para nossa sombra, a gente olha para ela e enxerga exatamente aquilo que ela é. Se você olhar em um outro horário, se ela estiver atrás ou na frente, ela vai parecer ou muito maior do que ela é, ou pequenininha demais, que a gente não vai... 21. Então, se a gente se permite realmente vivenciar esse processo, olhar para as nossas sombras, a gente também precisa relembrar da nossa luz. Porque a nossa sombra é quem esconde essa luz. Então, ao invés de a gente amplificar mais e não conseguir sair às vezes da dor, ou então diminuir e fingir que não é com a gente, melhor a gente estar no nosso centro para utilizar. E a obsidiana, ela faz um trabalho muito maravilhoso de corte energético, faz um trabalho maravilhoso de trabalho de memória ancestral, de trabalhar as nossas sombras, tudo isso que impedem a gente de se assumir quem a gente é e não aquilo que a gente acha que a gente é, que é um movimento totalmente da nossa infância, né? Ela trabalha isso. Só que tem que tomar cuidado com ela no sentido de seja amoroso consigo, porque você vai para uma polaridade do feminino muito forte. Então você precisa estar com a sua energia masculina também regulada aí. Porque nenhuma polarização, gente, só feminino ou só masculino, ou só yin, só yang, dá certo. A gente precisa, um tá dentro do outro. Então, normalmente eu gosto de fazer o trabalho das Yoni Eggs com a obsidiana, sempre com algum outro cristal solar, para dar uma equilibrada no sistema, tá bom? E o que eu ia falar? Tinha alguma outra coisa que era importante falar da obsidiana? Fez sentido o negócio do sol e das sombras? Porque às vezes eu dou umas viajadas, hein, gente? Eu não sei se às vezes vocês conseguem entender tudo isso nessa aceleração. Então, quando eu falo da obsidiana, uma coisa que é bem legal é vocês tomarem muito cuidado, porque ela é vidro. Ela é lava vulcânica densificada, esfriada, então ela é vidro. Então, aqui, quando vocês vão pegar uma obsidiana, né? E ó, gente, não começa com a obsidiana sozinha, não. Vai fazer um tratamento com alguém que entende do rolê, que vai te acompanhar, que vai dar a mão pra você entender os seus processos com ela. Viu? Porque daí sim você vai conseguir enxergar as coisas como elas são. E não, às vezes, cair nisso tudo que eu falei. E tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela não pode ter nenhuma fissura. Porque é vidro. E se ela é vidro, imagina isso na região mais sensível do seu corpo, que é cheio de mucosa. Só vagina. Então tem que tomar muito cuidado para não se machucar. Então sempre confiram se tá bonitinha, perfeita, no melhor estado, porque de todos os cristais, essa daqui, se tiver qualquer coisinha, ela pode machucar e cortar o teu corpo, tá bom? Dito isso, qual mais a gente pode falar rapidinho antes de encerrar? Já falei 1, 2, 3, 4, 5. Vamos falar. Falta a ametista e a cornalina. Vou falar rapidinho. A cornalina é um dos meus cristais que eu gosto muito, cara. Eu gosto de todos, e principalmente desse daqui. Disfarça, essas unhas tudo feia, né? Mas tá tudo certo. A cornalina, ela é um cristal de energia solar muito forte. E eu gosto muito dela porque ela trabalha as nossas feridas com o masculino. E eu sei que hoje em dia as pessoas não querem olhar para o masculino, porque o masculino é mau e não sei o quê. E a gente precisa começar a separar um pouquinho essa ideia de homens e o masculino.
E energia masculina, quando a gente traz esse conceito do yin e do yang, que um contempla o todo, e que nós também temos feminino e masculino, e que se a gente olhar para um nível mais sutil, todo mundo é andrógeno. Então, assim, rompe um pouquinho essa ideia de gênero, rompe um pouquinho essa ideia de que define a sexualidade, a opção, de que a gente precisa se definir como alguma coisa, e olha no nível sutil e energético. A energia solar é uma energia mais linear, racional, que tem uma clareza, que bota muito na ação e que tem uma força. A gente fala na sexualidade sagrada que a energia masculina é o que dá base e sustentação para esse feminino florescer. Porque o feminino ele tem um potencial de gestação, criação, dessa fluidez, dessa sensualidade, do sentir. Mas o masculino é quem dá a base e sustentação, inclusive, para esse feminino poder se florescer no sentido de colocar limites, ter coragem para realizar tudo aquilo que está internamente querendo ser parido. Essa força de botar na ação, porque é muito lindo o feminino, é maravilhoso. Mas eu vou perguntar para vocês que se uma das maiores feridas do feminino não é ficar só aqui no mundo lunar, no mundo interno, e às vezes não consegue parir. Não consegue parir a vida que deseja, não consegue fazer alguns movimentos importantes como colocar limite. E é a nossa força masculina que ajuda nesse potencial. Lembrando que eu faço aqui muita referência do yin e do yang, tá bom? Então, quando eu falo aqui da energia masculina, da cornalina, trabalhar o masculino, eu tô falando aqui desde os homens da nossa vida, independente de ser namorado ou não, pode ser irmão, pode ser pai, pode ser avô. Fala muito das dores ancestrais, tanto do feminino quanto com relação ao masculino, quanto também das feridas que a gente carrega dos homens da nossa família, da nossa ancestralidade. Porque sim, a mulher teve o feminino muito castrado, mas os homens também tiveram esse distanciamento do sentir. Por isso que rolou tanta merda aí nos últimos milhares de anos, né? E essa polarização do masculino que vem da violência e do patriarcado. Olhar para isso é também sobre trabalhar com relação às experiências que a gente teve com relação ao masculino e a nossa própria energia interna, tá bom? E, cara, eu vou falar pra você, quando eu tô precisando dar um boom na minha autoconfiança, mas acima de tudo, né, entender o que tá bloqueando a minha confiança e minha segurança, eu uso ela. E é muito forte, eu tenho usado ela essa semana inteira, inclusive pra me dar energia pra bater tanta juba todas as noites lá na libido cíclica. E tem ajudado bastante, eu sinto isso. E antes da gente finalizar, eu quero falar rapidinho sobre a ametista. E a ametista, nessa minha visão de trabalho, é um cristal que sim, vai trabalhar muito a questão da transmutação, é um cristal alquímico, vem trabalhando muito a questão da espiritualidade, da sexualidade juntos, e também vai fazer muito cortes energéticos, não só das conexões que a gente tem, dos nossos relacionamentos, dos parceiros sexuais que a gente teve, ele ajuda muito a fazer essa limpeza, mas eu percebo que ela transmuta muita coisa que está mal resolvida, no sentido de essa conexão que a gente se mantém há tempos, lugares e pessoas que a gente não consegue soltar. Mas não é só usar que o mundo vai acontecer, mas é se perguntar qual parte nossa que precisa ser trabalhada para soltar essas pessoas, para soltar essas situações e também perceber o quanto que essa não permissão de soltar o passado trava todo o nosso presente, que nos impede de agir, que transforma a gente nesse lugar principalmente da autossabotagem e da procrastinação e abrir mão de si. Então eu percebo que a ametista ela faz um trabalho bem interessante nesse sentido, mas você precisa fazer as perguntas certas, né? Se permitir olhar e amadurecer no processo de autoconhecimento. É olhar para a sua sombra, olhar para tudo isso que impede você e usar as Yoni Eggs como um potencial para te ajudar. Uma coisa que é para te ajudar a se empoderar. Outra coisa que eu queria falar para vocês, antes de a gente encerrar, só nesse último minutinho, é tomem cuidado com os tipos de cristais que vocês querem colocar dentro do corpo. Lembra, a tua vagina tem uma mucosa enorme, é super mucoso, e tudo aquilo que é dentro ali, além de ser quentinho e úmido, cai na sua corrente sanguínea. Então, sempre deem preferência para materiais que não tenham que não só tem substâncias tóxicas, materiais com nível de dureza alto, materiais que não tenham esse nível de porosidade grande.
Porque o que eu mais vejo é o pessoal querendo usar tudo quanto é tipo de cristal, porque ele tem altas propriedades, mas daí, o que acontece? Acontecem vários acidentes. E um deles que eu venho percebendo sempre, que agora eu achei ontem, eu até comentei, é o Lingam Shiva, porque é um mineral que é muito conhecido para potencializar a energia sexual, mas ele não foi desenhado para introduzir dentro do canal vaginal. Não foi desenhado, nenhum cristal é desenhado para ser introduzido no canal vaginal. Mas o que eu quero dizer aqui, só para reformular, muitas pessoas têm colocado dentro do canal vaginal, mas não têm consciência de que o nível de dureza e porosidade dele, ele é super poroso. Então, materiais porosos, quando absorvem umidade, o que acontece? Ele se desmancha. Talvez, uma vez ou outra, não vá, mas tem que tomar muito cuidado. E eu acho que não vale a pena correr esse risco, não. Usa fora do corpo. Tá bom? Daí tem outros cristais que são nocivos, enfim, tem todo esse patati e patatá. Mas, se você quer utilizar, começa com a família de quartzos. Os quartzos são uma família que tem mais nível de dureza, que substâncias, eles não têm substâncias tóxicas, é mais confiável trabalhar com esses materiais, eles são potenciais. Só esses já abrangem todo um arsenal de trabalhos que você passa uma vida inteira trabalhando. E eu digo mais, você não precisa ter todos os cristais. Você precisa tomar consciência de que seja uma ametista, seja uma obsidiana, seja um quartzo rosa, ele vai trabalhar exatamente aquilo que você necessita nesse momento. Portanto, que você faça esse processo de autoobservação. Sair do processo, da criança e tornar protagonista e fazer as perguntas certas. Porque achar que só o cristal vai mudar a sua vida, ele vai ajudar muito. É um material maravilhoso, mas potente mesmo, o salto quântico mesmo acontece quando a gente traz esse lugar de assumir as nossas feias, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente precisa se permitir trabalhar, tentar e errar, para desenvolver um trabalho de autoconhecimento profundo e desenvolvimento pessoal. Senão a gente sempre fica achando que só a energia, que vai ajudar pra caramba, assim, sem problema nenhum, vai fazer o trabalho por nós. E a gente precisa se tornar protagonista, e para isso a gente precisa amadurecer. Enfim, é isso. É por isso que o trabalho com as Yoni Eggs pode ser muito potente, quando você se torna protagonista de si mesmo. Protagonista da sua própria vida e, acima de tudo, da sua sexualidade. Fazer as perguntas certas. Sim, e quando eu falo isso, eu faço muita referência, sabe o quê? Aquele conto do Barba Azul da Mulheres que Correm com os Lobos. Que ela fala, que é aquele processo em que as irmãs estão procurando qualquer portinha onde está escondida todas as noivas ou mulheres, esposas que foram mortas pelo Barba Azul. E as irmãs começam a escavar, entrar nesse processo de procurar a chave e ir em cada porta e colocar a chavinha para abrir. E esse processo de pegar a chave do autoconhecimento e abrir é fazer as perguntas certas. É sair da ilusão e da ingenuidade onde a gente se mantém presas ao passado, presas em condicionamento, se dá permissão de perguntar se isso realmente é nosso, ou se a gente só está reproduzindo aquilo que foi perpetuado pela mídia, pela nossa ancestralidade. Porque a gente pode honrar muitos nossos ancestrais, mas principalmente a gente honra muito mais quando a gente assume quem a gente é. A gente honra muito mais quando a gente se dá permissão de ver diferente deles, dar um passo a mais em direção a quem a gente é. Principalmente na sexualidade, a gente sabe sim que a sexualidade de muitas mulheres antes da gente foi castrada. Então a nossa autopermissão de ver a nossa sexualidade, o nosso prazer, é um grande sim também para eles. Faz sentido? Até falei bonito, hein, gente? É isso, galera. Eu vou encerrando por aqui. Hoje à noite vai rolar a última aula da Libido Cíclica, a gente vai falar sobre relacionamento e desejo. E essa é uma aula que vai ser muito boa, que eu vou ensinar altas perguntas pra gente começar a se fazer e fazer para os nossos parceiros e parceiras para reativar essa conexão, para reativar até mesmo essa conexão sexual que talvez possa estar perdida ou não, mas que ela pode se transformar para algo muito mais potente, tá bom? E fica aí o convite para quem desejar estar participando e dar o próximo passo comigo. Vai abrir a turma hoje à noite, também no final dessa aula, eu vou abrir a turma do programa online Religare, Reconexão ao Prazer, onde durante 2 meses a gente vai ter uma série de aulas gravadas, assim como de mentorias ao vivo, para ensinar para vocês o passo a passo
para a gente desbloquear o prazer e desenvolver a nossa capacidade multi-orgástica. Tanto para as mulheres que estão começando agora a se reconectar com o corpo, também quanto para essas mulheres que querem desenvolver toda essa capacidade de entrar em êxtase, entrar tão profundamente no corpo, conhecer e trabalhar, soltar tudo isso que nos impede na cabeça, no emocional, no corpo, para fluir cada vez mais uma sexualidade que seja integrada com quem a gente é, tá bom? Essa aula vai ficar gravada? Qual? Essa daqui que eu acabei de gravar? Vai ficar até sexta-feira. Essas aulas, até mesmo essas extras que eu dei durante essa semana, vai sair tudo fora do ar, porque fazem parte da primeira semana do Religare. A libido cíclica, até as lives extras, são o primeiro módulo do Religare. E elas vão tudo lá para a plataforma de quem entrar no programa, tá bom? Então, e fiquem tranquilas, lá também vai ter outras explicações muito mais profundas do que essa sobre as Yoni Eggs. Vai ter assim, ó, ser maravilhoso. E o da noite também vai ficar gravada. E vai ficar disponível só lá no programa Religare, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa troca. Desejo um ótimo dia e vejo vocês agora 8h20 da noite com a nossa última aula, Relacionamentos e Desejo, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e muito obrigada por vocês terem me assistido durante uma aula de live, tá bom? Tchau, tchau.